Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aline por Elas, onde nós abordamos temas críticos à nossa sociedade, envolvendo o direito das mulheres e, enfim, outros temas relevantes do direito, da psicologia e até mesmo da filosofia. E hoje nós temos a honra de contar com a presença da doutora Thaisa Mello Schmidt, advogada, formada em Direito pela Universidade Regional de Blumenau em 2013, especialista em Direito de Família, integrante das comissões OAB por Elas e de Direito de Família e da Mulher Advogada da Subseção de Blumenau. E hoje nós vamos abordar o tema de racismo e empoderamento humano, discutindo como esses temas interagem com os direitos de família e a proteção legal, bem como relacionado aos temas da nossa vida cotidiana. Então, bem-vinda, Thaisa. Eu gostaria que você abordasse essa questão racial, se ela em algum momento prejudicou a sua vida, se em algum momento ela atrapalhou a sua carreira, se você já sofreu preconceito enquanto ser mulher, enquanto ser humano de outra cor que é considerado racismo, enfim. Explane pra gente um pouquinho aí da tua trajetória enquanto mulher advogada e, enfim. Doutora Aline, muito obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada, sou fã desse podcast, acompanho também. Então, esse é um assunto muito delicado quando se fala em racismo e quando se fala em preconceito enquanto mulher e também do empoderamento feminino. Então, eu acredito que podemos falar dessas questões dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo que sim, eu já sofri racismo. Porém, eu acredito que a gente precisa encarar esse tema com muita responsabilidade, com muita educação, com muita classe, né? O racismo existe, infelizmente continuará existindo e sempre existiu. Então, como lidar com isso é o resultado que nós temos. Eu sou paulista, eu moro em Blumenau há mais ou menos 19 anos, sou negra, filha de negros, neta de negros. Então, tu imaginas, há 19 anos atrás, eu chegando numa cidade onde tem muitos descendentes de europeus e alemãos. Naquela época, eu era minoria. Hoje, mudou-se muita coisa. Eu me recordo da faculdade, que eu era a única aluna negra na faculdade. Mas, dentro da universidade, eu não presenciei esse olhar diferente, eu não presenciei o racismo em si. Isso só foi visto e sentido por mim algum tempo depois, quando eu queria ser incluída na sociedade. Então, eu participei de alguns concursos de beleza, eu participei de concursos, por exemplo, o Miss Gaspar, que na época, quando eu fui fazer a inscrição, nunca nenhuma negra tinha participado. Então, algumas coisas muito novas, alguns caminhos que nós fomos abrindo, que nós fomos tentando conquistar. Mas veja, desde quando eu comentei lá no início, sempre com muita classe, com muita educação. E eu percebi que, como eu era diferente lá naquela época, eu deveria fazer diferente. Nós não temos uma advogada negra em Blumenau, agora nós vamos ter. Nós não temos uma modelo negra nesse evento, nós vamos ter. Então, sempre tentando buscar os espaços com aprendizado, sempre estudando, sempre buscando aonde eu poderia chegar. E nesse contexto, dessa forma como eu ia lutando, eu via que a gente ia conseguindo conquistar os espaços e eu não precisava de nenhum tipo de violência para isso. Muito pelo contrário, né? Alguns juízes, alguns advogados já até comentaram que a minha marca registrada sempre foi o meu sorriso, sempre foi o fato de eu estar alegre. Então, eu acredito que quando a gente está preparado com isso, quando a gente precisa buscar uma situação e você está preparada para aquilo, você consegue. Eu acredito que é um processo de educação, né, doutora? Eu imagino que você também tenha vindo de uma família humilde, assim como eu vim, e eu tô aqui há 24 anos. E não sofri preconceito racial, mas também sofri o preconceito por eu não pertencer aqui. Porque eu sou paranaense, vim do interior do Paraná, e até o tipo de linguagem que a gente usava aqui, havia esse tipo de preconceito. Porque eles não aceitavam, tinham um preconceito sobre a questão dos paranaenses, que os paranaenses são violentos, e até o sotaque de leite quente que a gente falava. Então, muitas portas se fechavam no início. Mas eu acredito que, como você traçou esse trajeto através da educação,
de a gente conquistar os nossos espaços, o primeiro passo foi através da educação. Porque a gente sem educação, sem instrução, a gente não consegue abrir as portas que muitas vezes a gente já tem, as portas já estão fechadas. De que forma a gente vai adentrar esses espaços? Você, principalmente, que tem essa questão de preconceito que eu acho de extrema ignorância, porque preconceito racial nada mais é do que ignorância, de você limitar outras pessoas por questão de cor de pele. Exatamente. Porque todos nós somos seres humanos, independente de cor, independente de sexo e independente de classe social. Mas tem aquelas pessoas que se acham mais acima de outras pessoas. E eu acho importante esse processo educacional, porque eu te conheci na universidade. Sim. Não estávamos nas mesmas turmas, mas eu lembro porque realmente na minha turma, que eu me formei em 2011, também não tínhamos colegas né, de cor, que eles chamam. Mas eu lembro de ti porque você chamava atenção. Mas chamava atenção não pela sua cor, pela sua delicadeza e simpatia de tratar os colegas. Tanto que hoje você tem várias colegas e colegas, né, na área, e que você abriu esses espaços foi através da educação, do respeito e como a gente costuma fazer. E muito importante mencionar, doutora Aline, que às vezes a questão do negro em si, eu tenho uma outra forma de enxergar a questão do racismo e o combate ao racismo. A maioria das minhas primas e parentes são negras e elas questionam isso, mas você deveria ter uma voz ativa, você deveria lutar contra o racismo, você deveria ir pra rua, enfim. Eu digo, não, gente, não é isso. Eu quero um espaço, eu quero chegar naquele lugar. Eu estou preparada? Eu trabalhei para aquilo, eu adquiri conhecimento para aquilo, e não é o fato de eu ser negra ou não, é o fato de eu estar preparada. Então é isso que falta. Por isso que quando se diz do racismo, muitas entraves, a gente tem muito aquela questão, o vitimismo, o mimimi. Não é isso. Existe, porém, algumas pessoas querem um caminho bem mais curto. Você quer ser CEO de uma empresa e você não tem uma faculdade. Você quer ser um gerente de alguma coisa e você não tem o mínimo de preparo necessário, indiferente da tua cor de pele. Então, é nesse momento que entra a educação. Eu sempre quis ser uma advogada de sucesso, eu quis ser uma advogada conhecida e eu trabalho para isso. Eu tenho minhas pós-graduações, tenho os meus contatos, tenho todos os cursos que a gente faz, porque quando vier uma oportunidade eu estarei preparada. Então, é nesse sentido. E eu falo isso não só voltada para a cor de pele, agora um pouco para a área feminina, isso das mulheres também. Na advocacia nós somos a maioria hoje, mas eu penso que estamos preparadas para lugares de poder, nós estamos preparadas para quando chegar uma diretoria, uma vice-diretoria, uma presidência, estamos preparadas e não estamos falando de ideologia de gênero aqui. Aqui é um preparo. Então eu acho que falta isso. A gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás do nosso sonho. Exatamente. Muito se questiona em relação a mulheres, por exemplo, na política. Mas para você chegar na política, que tipo de política você quer ser? Você estudou política? Você estudou a ética? Você estudou como funcionam os partidos políticos? Como se funcionam as alianças? Como é o nosso sistema político hoje? Por que ainda a maioria das das mulheres políticas que consegue chegar e consegue ter o seu espaço, no mínimo elas têm instrução? Tem uma faculdade, tem o mínimo de instrução para você chegar até lá. Porque não basta ser aquele político medíocre vem lá de uma... Eu trabalhei muitos anos, inclusive, com associação de moradores. Não basta você estar numa associação de moradores e dizer que você é o vereador do bairro, enfim, para você ir lá buscar necessidades das pessoas. Não basta apenas isso. Tem que ter, no mínimo, conhecimento. É a instrução, é se formar e chegar e ocupar os espaços. E é isso que falta bastante, não nessa questão racial, de cor, que falta também para as mulheres. Não adianta você ter o que é um empoderamento feminino? É você ir atrás do conhecimento, é você se aperfeiçoar, é você estudar e você se preparar para o mercado de trabalho de forma qualificada. Uma mão de obra qualificada. E é tudo através da instrução. Não basta você chorar, exigir que você é vítima da sociedade, se você não correu atrás para isso. Não tive oportunidade. Eu vim de uma família extremamente pobre, fui boia fria e tudo mais. Você também veio de uma família extremamente humilde.
tivemos oportunidades? Não, a gente foi atrás das oportunidades. A gente correu atrás de bolsa, de faculdade, e atrás de estágio. Eu lembro que tu também estagiava, a gente pegava ônibus, a rua São Paulo ali, eu ia a pé. Não tinha passe pra gente, era o passe que ia pra de manhã, quando saía de casa, e o passe que voltaria à noite. Então, e com filhos, meu filho hoje tem 21 anos. Quando eu entrei na faculdade, ele tinha 3 anos. Você tem 2 meninos. Então, nada foi fácil. Nada foi nos dados de mão beijada. E eu acho que é isso que falta um pouquinho nas pessoas. Essa vontade de crescer, de correr atrás e fazer o processo todo que é trabalhoso. Não vem de graça. E não é imediato, né, doutora Aline? Não. Quanto tempo nós estamos na luta? A doutora está bem mais tempo que eu. Eu estou formada desde 2013. Eu me formei em 2011. Sim, e estou advogando na carreira solo desde 2018. Então, não é agora. Às vezes as pessoas... Eu recebo muito direct no meu Instagram. Nossa, doutora, que legal, que bom te ver assim, que bom. Gente, vocês não sabem o que a gente sofreu. Mas isso é tão gratificante, eu acredito, todo esse processo anterior, porque hoje eu dou valor a cada centavo que eu ganho. Hoje eu dou valor a cada conquista que a gente tem, porque foi muito suado. Mas as pessoas não veem hoje, elas só veem o agora, elas não veem o lá de trás. E é muito importante a doutora tocar nesse assunto, porque eu digo que toda essa população de agora, esse pessoal de agora, eles são muito imediatistas. Então, começou a faculdade, eu tenho muitos seguidores que iniciaram a faculdade, então estão no segundo semestre e já procuram como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo, como que eu consigo ser igual a doutora. Tem como muito que chão. Eu faço para ganhar dinheiro fácil? Tem muito chão. É mais fácil ser influencer de rede social, que o status e o sucesso vem mais rápido. Mas, gente, não é por aí. Não. Você pode hoje ter um sucesso, mas se você não tiver conhecimento... Hoje, um influencer até fez curso, né? De contratos e tudo mais, porque daqui a pouco a gente pode ter clientes nessas atividades e que também demandam conhecimento na área jurídica. Por mais que hoje nós tenhamos poucas leis, tem muita coisa que vai para a área do direito. Eu também estudei essa questão de influência. Vocês acham que é apenas pegar uma câmera e viralizar na internet? Não é, gente. Vocês têm que ter contratos quando vocês vão fazer parcerias, tem que ter contadores para declarar a receita, a entrada e saída, e a grande maioria tem que ter o CNPJ. A grande maioria das pessoas não tem essa noção e não sabe o quão trabalhoso é. Exatamente. Você tem que estudar marketing, você tem que estudar toda a questão que envolve internet, edições, tudo que a gente, no passado, nem pensava imaginar. Imagina eu, advogada hoje, estar precisando estudar marketing digital. A gente não imaginava. Nunca imaginei isso. Contabilidade, a questão de administração. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai cru. Uhum. Ninguém ensinou pra gente advogar, por exemplo, na faculdade. Isso a gente foi aprendendo na prática e fazendo especializações em outras áreas, até para complementar o direito e ajudar os nossos clientes. Porque se a gente não tiver noção de contabilidade, administração e outras áreas do direito, como a psicologia, por exemplo, a gente não é praticamente nada. Isso tudo é conhecimento e é constante a busca de aperfeiçoamento, no caso. E isso, doutora Aline, é o empoderamento feminino. Nós duas aqui, ouso dizer que somos duas representantes do empoderamento feminino. Porém, essa palavra, ela ficou tão perdida, porque às vezes as pessoas não sabem o real significado do empoderamento feminino e do feminismo. São duas palavras que tá na moda, tá na boca de todo mundo e ninguém sabe o que é. Eu brinco com algumas clientes que eu advogo 90% na área da família e 90% mulheres são minhas clientes e às vezes elas vêm com esses questionamentos da separação, do divórcio, da questão da dependência financeira. Ela não ganha, esse tempo todo desse relacionamento, ela não foi buscar uma graduação, ou ela foi buscar alguma coisa para enriquecer ela mesma, porque nada, mesmo de uma separação, o que não te tira é o teu conhecimento, mas daí elas ficam, né, prejudicadas. E algumas comentam, eu queria ser empoderada, eu queria ser... E eu brinco e falo, gente, ser empoderada não é bonito, não. Ser empoderada não é fácil. Não é status, não é status. Empoderamento feminino é o quê? Basicamente, é você se virar. Literalmente, é você administrar a tua vida. E será que nós temos uma carga para isso? Nós temos que ser perfeitamente, dentro do empoderamento feminino, mães, esposas,
empresárias, donas de casa, tudo muito perfeito. Por quê? Eu sou empoderada. Então, é isso que a gente está buscando realmente, mas todo mundo é a moda. Mas nós, doutora Aline e doutora Thaisa, nós somos assim, porque nós já viemos de uma situação que eu não tinha saída. Eu tinha que estudar, trabalhar, pagar minhas contas e me virar, porque os meus pais me davam um teto, um colchão e comida, ponto. Não tinha mais. Eu não tenho herança, nunca tive. Minha mãe costureira, meu pai pedreiro, então qual a opção que eu tinha? Estudar? Ou ser vítima da sociedade. Ou ser vítima da sociedade, ou ficar chorando e falar, nossa, eu nasci aqui numa cidade, numa família pobre. Não tive oportunidade. Eu vou fazer uma família diferente da minha, porque eu quero ter uma diferenciação. Os meus pais não tiveram uma oportunidade, mas proporcionaram para mim, do jeito deles, a oportunidade para que eu pudesse mudar. Então, a gente vê muitas adolescentes dizendo, ai, não consigo, é tão difícil. Hoje, eu atendi esses dias uma adolescente no escritório, e ela disse que ela não tinha condições de fazer uma faculdade. Eu falei, hoje não estuda quem não quer. Tem tanto tipo de bolsa. Hoje tem... financiamento estudantil. Muito. Estágios. Você coloca a tua identidade lá, você está dentro da faculdade. Eu fiz vestibular, acredito que a doutora também. Fiz vestibular, fiz 2 vestibulares. Então, assim, é muito diferente. Então, hoje as pessoas têm mais acesso, têm mais possibilidade, os estágios pagam bem mais. Lembro que na época do meu estágio, R$450 eu ganhava e era R$430 a faculdade. Eu comecei estagiando no Fórum, eu ganhava R$280 e achava um super salário. Então, são situações, imagina, naquela época, a gente dava o salário todo pra faculdade, estava tudo certo. A gente dava conta. Hoje, eu não sei se eu conseguiria sair de casa às 7 horas da manhã e voltar à meia-noite. Meia-noite e acordar às 6 horas da manhã para levar o filho para a creche pública. E aí, depois pegar os ônibus da vida até chegar no estágio. Sim. Muitas vezes, eu tive ajuda na faculdade, porque além de fazer o estágio meio período, eu ganhava comida do professor Salti, porque meio período eu era bolsista dele. E aí, então eu tinha refeição, era 6 horas da manhã, meio-dia, quando eu ganhava, porque quando não tinha almoço, eu ficava sem comer, porque eu não tinha dinheiro para pagar almoço. E aí, à noite, quando chegava em casa. E aí, depois, nos últimos semestres, assim, eu saí da faculdade com crédito sobrando, porque eu fiz pesquisa, eu fiz extensão, toda a faculdade eu fiz estágio obrigatório e não os não obrigatórios, que é o dinheiro que sobrava, era o que dava para o sustento. E eu tinha a bolsa do artigo 170, que era do governo do estado. Então, sobrou créditos. E aí eu consegui me manter com o salarinho que tinha do estágio. Mas assim, muitas vezes ficava sem comer, não tinha dinheiro. Agora veja você, a doutora Aline com uma foto na praia, a doutora Aline com um carro novo, e as pessoas veem isso? Não, é porque ela é bonita, ela tem alguém que está bancando. Tem alguém que está bancando. Essa questão da alimentação, só para a gente finalizar esse ponto, é muito importante e me toca muito. Eu tenho 2 melhores amigas que a gente se fala até hoje, a Naihara e a Isa. E a gente dividia um cachorro-quente. Lembra o cachorro-quente da frente da FURB? Nós dividíamos em 3, contava as moedinhas quando tinha. Porque senão a gente almoçava meio-dia e eu ia comer de novo às 11 da noite. Era isso que tinha. Eu lembro que para mim era um sonho quando eu conseguia comprar uma salada de fruta com mel lá na cantina da FURB, porque era o dia do pagamento, então sobrava um pouquinho, a gente ia e comia. Mas são coisas que hoje, às vezes eu falo com meu esposo, a gente vai num restaurante um pouco mais elevado, a gente estava em Buenos Aires viajando e a gente foi num restaurante legal e eu sentei e eu falei para ele, que sonho. Porque há muito tempo atrás isso para mim era uma coisa muito longe. Não tinha dinheiro para comer fora? Jamais. Porque a gente tinha que dar prioridades. E eu não me arrependo de nada. Porque a gente lutou nesses 5 anos, foi 5 anos e meio, porque eu ainda reprovei em direito penal, então eu fiquei mais meio ano, mas foi muito legal. Isso é muito bacana. Enriquecedor, e faz com que a gente valorize a nossa profissão. E é bom que muitas mulheres que vão nos assistir, elas vão se enxergar em nós. Elas vão entender que o nosso histórico lá atrás foi de muita luta. E por isso que talvez a gente é hoje o que nós somos, porque nós vivemos o que nós vivemos lá atrás. Exatamente. E aí também fica a dica para você que acha que veio de uma família desestruturada. A minha família era totalmente desestruturada. Meu pai era alcoólatra. Então, eu não tive incentivo nenhum para nada, e nem dinheiro, e nem condições, e nem oportunidades. Mas o meu lema era, eu não nasci e eu não vim nesse mundo para ser vítima de nada e de ninguém.
E eu sabia lá dentro de mim que em algum momento eu ia chegar em algum lugar e fazer a diferença. Por isso que até hoje eu escolhi a área de violência doméstica para atuar. Porque assim como eu passei por várias violências desde a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta, resgatar essas mulheres e dizer para elas que sim, é possível você sair, independente da cor, independente da classe social. Você pode criar todas as oportunidades que você quiser. Basta ter vontade. Se você não tiver vontade, você não sai de lugar algum. E nunca é tarde. Eu sempre falo isso e enfatizo, nunca é tarde, independente da tua idade, né? Eu me recordo que na faculdade nós tínhamos uma colega que ela tinha na época 50 anos e se formou com a gente e tá aí na ativa, né? Muito querida, mas as pessoas às vezes colocam esse empecilho, né? Tem o etarismo, existe muito. Eu já tô com 40, vou começar agora. Comece. Nunca é tarde para você começar. Exatamente. Exato. E, doutora Thaisa, já que abordamos essa questão também das comissões, como a sua participação da Comissão OAB por Elas e na Comissão do Direito de Família influencia ali na luta contra o racismo e essas questões de preconceito, até mesmo estrutural, dentro da OAB, enfim? Conta um pouquinho pra gente como você influencia e se há dificuldades, como é que é essa prática de participação? Então, dentro da comissão da OAB por Elas, que eu tenho o prazer de participar já há alguns anos, eu acho que é muito legal porque a gente tem essa voz ativa, né? Enquanto voluntária lá na delegacia, eu atendi algumas mulheres negras e algumas mulheres também de outros países que estão aqui, né, no Brasil e em Blumenau. Então, eu sempre tento passar para elas essa minha vivência, a minha vivência pessoal, de que sim, é possível, a gente veio de uma cidade muito pobre, de uma família muito pobre, mas nós estamos vencendo, estamos lutando para vencer. Então, eu tento passar essa situação para eles. E enquanto da Comissão de Família e da Comissão da Mulher Advogada, a gente também tenta institucionalizar essa questão de combate a esse preconceito, porque eu sofri muito mais preconceito sendo mulher na advocacia do que sendo negra. E embora nós somos maioria, como eu falei, a nossa profissão é muito machista. Extremamente machista. É muito machista. E em relação ao assédio também. Eu não sei a doutora, mas no início da minha advocacia, eu sofri muito assédio por ser jovem advogada. Enfim, eles, principalmente os colegas homens, juízes, promotores, e de não respeitarem a gente. Não respeitarem, porque eles viam a gente, ou eu não sei se as novas colegas provavelmente devem passar pela mesma situação, e viam a gente como se fosse um pedaço de carne. Essa era a grande verdade. Como a minha formação é na área criminal, eu também sofri muito assédio, desde a questão de ir atender em presídios, em delegacias e até mesmo em audiências. Então, a questão do assédio e até dentro da própria instituição que é a OAB. Eu acho que ainda não tem uma voz ativa que vá vestir a camisa em relação ao assédio. Não só em relação ao preconceito racial, mas em relação ao assédio e dar esse suporte para essas advogadas que estão começando agora e outras que estão aí na área como a gente. É que talvez não está sendo levada a sério isso, porque é uma linha muito tênue entre a brincadeira de mau gosto, no meu entendimento, e o assédio. Eu já tive situações em audiência de ouvir umas cantadas, assim, de colegas, e eu pensar, isso não tá acontecendo comigo. Não pode. É uma brincadeira. E a gente não saber como fazer, como se portar. Que aí você pensa no seu cliente, você pensa em toda a estrutura. Antes as audiências eram presenciais, tinham alunos ali, e aí tu fala, meu Deus, o que é isso? E aí você segue, dá um sorriso sem graça e segue o baile. E aí talvez a gente não teria, eu pelo menos nunca tive, essa coragem de ir e denunciar isso junto ao OAB e procurar a questão dos meus direitos. Eu só evitava, né? Comentava com meu esposo, com um ou com outro, e evitava. E talvez endurecia um pouco mais. E as pessoas confundiam muito, porque eu sempre fui assim. A doutora me conheceu, eu sempre fui sorridente, eu sempre fui simpática. Mas por eu ser simpática, não é porque eu estou abrindo margem ou dando essa margem para um colega fazer algum tipo de brincadeira. Então é muito complicado. A gente sofre isso. Eu ainda já percebi, né, infelizmente isso tem acontecido, mas hoje eu trato isso com um pouco mais de seriedade, mas no início eu também ficava muito perdida.
Mas no início da minha advocacia eu denunciei N situações, não de assédio, mas de outras situações, e eu fui bastante perseguida. Então hoje eu penso 10 vezes antes de fazer uma denúncia, não em relação ao assédio. Assédio, então, Sim. quando ocorre, seja o abuso verbal, por eles não respeitarem a gente na condição de advogada e acharem que são mais, arrogância, prepotência e violação do nosso exercício da profissão, isso eu não hesito em denunciar. Já fui perseguida, continuo sendo perseguida e não hesito em denunciar. Hoje talvez falte bastante ainda na nossa profissão esse suporte mesmo por parte das instituições que deveriam estar ali nos apoiando e não tem. E em relação ao projeto OB por Elas, a doutora comentou que atendeu vários casos ali de mulheres de outros países, enfim. Em relação ao racismo, a doutora acha que existe alguma barreira que elas podem enfrentar em relação à delegacia, preconceitos em relação ao judiciário, ou isso está superado? Aqui em Blumenau, doutora, o número de mulheres negras vítimas de violência, aqui em Blumenau, eu digo, é muito pequeno, considerando o Brasil todo. Porque nós temos um número de negros pequenos aqui. Então, não tem como mensurar esse percentual ainda, porque até não foi feito estudo. As que eu atendi, pelo menos esse pós-atendimento, não me reportaram isso, essa dificuldade. Por quê? Enquanto mulheres, mesmo que negras, elas estão sendo vistas como mulheres vítimas de violência. Então, elas estão sendo tratadas como tal, né? Apesar de eu achar que o projeto é lindo, só que na prática ainda tem muita coisa que precisa melhorar. E eu digo judicialmente, né? Do próprio judiciário, de ter a questão mais rápida, de olhar, de ter esse olhar rápido, e esses dias eu estava discutindo, inclusive com alguns colegas do projeto, e alguns homens também, que a gente age de uma forma um pouco errada, porque a mulher vai lá na delegacia e ela pede uma medida protetiva, e às vezes o que acontece, quem sai do lar? Ela. Às vezes ela sai do lar e ela vai para uma casa lisa, por exemplo, mas e o homem? Por que ele não é retirado? Por que ele não é preso? Né? Então, assim, algumas coisas estão sendo invertidas, porque às vezes esse homem sai do lar e ela fica com medo de ficar lá, porque ele pode voltar, e não tem essa segurança, ela não tem 100% dessa segurança. Então, muita coisa ainda tem que se modificar. Aí entra aquela questão da rede de apoio, né, que a gente já discutiu várias Sim. vezes. Não adianta a mulher ela procurar uma delegacia, ter uma medida protetiva, que ela pede o afastamento do lar, independente se a propriedade é dela, ou ela vai dividir ou não. Mas eu acredito que falta bastante de conscientização na criação de rede de apoio. Exatamente. Porque papel não salva vidas. Não. Bem pelo contrário. E em relação ali às políticas públicas, você acredita que poderiam ser implementadas para fortalecer e empoderar a questão racial através do direito de família, ou um trabalho em rede? Falta alguma coisa em relação a isso? Como eu falei, como aqui em Blumenau são poucos, né, é um percentual muito pequeno de mulheres negras em si, eu acredito que falta sim, e falta inclusive mulheres qualificadas para isso, porque não adianta uma pessoa ir falar de racismo. Esses dias eu vi um debate, inclusive, e vi na bancada 5 mulheres brancas e uma mulher negra. Nós estávamos falando de racismo. Claro que não necessariamente precisava ser as 5 negras, mas a que sofre, ela não estava ali. Não estava representando. Não estava representando. Então, eu acredito que falta na advocacia, que eu me lembre, que eu acompanhe, dá para contar nos dedos em Blumenau as advogadas negras que nós temos. Dá para contar nos dedos. Então, eu acho que falta essas colegas se unirem e ir buscar isso também. Porque as mulheres, elas defendem as mulheres. A comissão da OAB por Elas, a mulher advogada, elas defendem. Só que essa questão do racismo ainda falta. Então, que mudanças você gostaria de ver nas comissões ali da OAB para melhorar e abordar essas questões de raça e gênero? Eu acredito que em todas as comissões, independente da mulher, todas as comissões da OAB deveria ter algo relacionado ao racismo, porque nós estamos falando de racismo feminino aqui hoje, a grande maioria, mas existe racismo também, em geral, e racismo no meio dos homens. Então, o racismo, ele precisa ser compelido em geral. Então, isso falta dentro de todas as comissões, porque, vamos supor, a Comissão de Direito do Trabalho, por exemplo, deveria aplicar isso para que o advogado, membro dessa Comissão de Direito do Trabalho, possa dizer ao cliente como ele pode se portar num ambiente de racismo dentro do trabalho. Como que o patrão vai, né,
Para produzir as para provas produzir e as comprovar provas, que está essa sofrendo situação. racismo. Exatamente. Formação, no caso, seria educação. Educação de quem faz parte das comissões. Eu acredito que também tem o projeto ali da OAB por Elas, que leva alguns temas aí dentro das escolas e empresas. A OAB vai à escola. Isso é muito legal. Esse projeto eu acho maravilhoso, porque é lá no princípio. Nós estamos falando da questão racial lá no início. Então, se houver essa educação enquanto criança, nós vamos ter homens e mulheres qualificados. Então, a gente vai ensinar a criança e ao adolescente o que é a violência doméstica, o racismo, como se portar, como tratar uma mulher. Porque quando ele estiver velho, todo esse respaldo anterior falta. Porque nós temos a questão do machismo muito estrutural. Vem dos nossos avós, dos nossos pais e tudo. Para eles desconstruir isso é muito, muito mais difícil do que eles serem construídos, sabe, indo pelo certo. Na verdade, se resume à educação, né, doutora? Isso. A educação de base. Que mundo você está criando para os que estão vindo aí? É um mundo violento, onde você não respeita o ser humano como ele é, porque nós todos somos uma raça, e uma raça humana, independente de religião, de cor, de sexo e tudo mais. Se as pessoas fossem educadas a serem humanas, não teria racismo, não teria feminismo, machismo, essas diferenças, nem diferenças de nada, e se respeitariam. O mundo que a gente quer é um mundo com educação e que as pessoas se respeitem umas às outras, para que a gente não tenha que estar aqui 10, 15 anos discutindo o mesmo tema, as mesmas dificuldades, alterando legislação para punir situações que falta educação e respeito. Poderiam ser evitadas. Para concluir, doutora Thaisa, gostaria de deixar aí um recado, uma frase, enfim, que mundo você está deixando aí para os seus filhos, doutora Thaisa, em relação a todo esse tema que a gente abordou aqui hoje? Pois então, eu estou ensinando o Arthur e o Lorenzo a construírem um mundo melhor. Eu tenho muito orgulho de que eles acompanham os pais, o doutor Ricardo, meu esposo advogado, a doutora Thaisa, advogada, com muita luta, e eu faço questão de contar para eles todos os meus perrengues. Eles hoje nem imaginam o que é, né, não ter um dinheiro para comer na cantina do colégio. Hoje eles estudam em colégio particular, coisa que eu nunca tive, e eu sempre tive esse sonho. Meus filhos nunca andaram de ônibus. Esses dias eles falaram: mãe, vamos andar de ônibus, deve ser legal. E eu falei: meu Deus, foi a minha infância. Então são situações assim. Claro que às vezes é bom que eles entendam que o mundo não é um mundo cor-de-rosas, mas eu estou trabalhando para que eles entendam que o mundo é sim um lugar onde as pessoas tenham que ter educação. O Lorenzo, ele tem na sala dele uma aluna autista, e ele sempre reporta para mim: mãe, a fulana fez isso e isso, e a prof falou para ela, e a prof falou que nós temos que ter bastante tem que ter paciência com ela, tem que respeitar. Então eu fico muito feliz. Ele nunca veio com piadas ou alguma coisa nesse sentido, eu sempre falo. E esses dias ele comentou, ele falou: eu vi um amiguinho com o cabelo igual ao meu, ele tem o cabelo bem enroladinho. Eu falei: teu cabelo é lindo. E bem no início, quando ele começou a ir na escola, ele queria alisar o cabelo, porque o cabelo dele era diferente. Então a gente começou a conversar, explicar que ele era diferente, que ele tinha o cabelo de anjo, que é diferente, e hoje ele tá super feliz. Mas pra tu ver aonde que vai a maldade, às vezes, das pessoas, essas brincadeiras podem marcar. Então eu sempre falo para eles que o mundo é assim, que a gente tem que construir um mundo muito melhor para nós. Enfim, é a educação. Então, nós estamos finalizando mais um podcast, e para você que está nos acompanhando, siga a gente nas redes sociais e acompanhe também no Instagram, doutora Thaisa, @Thaisa Mello Schmitz. É isso, gente, e até a próxima.